Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de relacionamentos, costumes, comportamentos. Eu vou conversar hoje com um psicólogo que tem 10 anos de experiência, especialista e mestre em psicologia, membro da Sociedade Britânica de Psicologia, chique, né? E participante da divisão de psicologia clínica e das sessões de psicologia das sexualidades e psicologia masculina. Eu vou conversar com o psicólogo Júlio Manuel. Tudo bem, Júlio? Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer nosso. E tá de volta aqui com a gente, apresentadora aqui da casa, atriz, publicitária, a Nai, que é só Nai, gente. Né? A gente já conversou sobre isso. Já falamos sobre isso. Sobre isso. Acostumem-se. Júlio, hoje nós vamos falar sobre comportamento e nós temos algumas questões assim para tratar. Ainda mais assim, nós estamos numa fase, parece que anda todo mundo mais sensível, né? Por causa da pandemia, todo mundo mais sensível. E eu percebi que alguns relacionamentos, e a gente sempre fala assim, talvez de relacionamentos conjugais, andam mais difíceis, né? Por causa da convivência o tempo todo junto, né? Sim. Intimidade nunca é um negócio fácil, né? E quando a gente vive um período de tantas restrições, as pessoas tendo ao mesmo tempo que ficarem mais juntas, mais próximas, elas acabam percebendo detalhes que às vezes ficavam ali já perceptíveis, no entanto não incomodavam tanto. Começam a perceber o nível de incômodo que tem com algumas coisas cotidianas do próprio convívio e que sempre tiveram por ali de algum jeito. Não é assim, sem razão de ficar sensível numa situação de tantas restrições e de tantas ameaças também à própria integridade do sujeito, que não sabe se vai estar com saúde, né, no dia seguinte, não sabe se vai ter todas as pessoas do convívio ali disponíveis naquela expectativa que poderia ser natural de se pensar. Não sabe se vai estar vivo, basicamente, né? Então, isso. Como não ficar sensível? Que eu acho que hoje é a nossa tensão do dia a dia, né? A gente sai de casa, quem pode ficar em casa é ótimo. Eu falo que eu sou um privilegiado porque eu só saio quando é realmente necessário, porque eu trabalho de casa, né? Mas quem não pode, tem que sair todos os dias, e tem isso, né? Na cabeça 24 horas. Muita gente realmente fica com a ideia quase que chegando a padrões obsessivos mesmo, na medida em que escapam assim, de qualquer possibilidade de controle do sujeito, e ainda assim a pessoa continua tentando, às vezes, driblar alguma coisa que está completamente fora de alcance. Quando a gente fala de relacionamento, eu falo às vezes de experiência própria, porque antes, lá em casa é assim, um sai, o outro chega, né? A gente quase nunca encontra, a gente brinca que é quase aquele filme Feitiço de Áquila que precisa de uma eclipse para que os dois se encontrem. E na pandemia, tava tão assim, começou a ficar tão estranho que a gente se perdia dentro de casa, porque um ficava num quarto vendo televisão, o outro ficava na sala vendo televisão, ou ficava no computador porque encontrava demais, né? E aí percebendo algumas coisas, eu percebi que o grau de separação aumentou, o nível de separação aumentou, as pessoas se separaram por motivos bobos, que é igual você falou, a convivência trouxe isso, né? Sim, as separações, mesmo quando não acontecem, elas já começam a se desenhar, né, no momento em que a gente tem uma crise, qualquer que seja ela. Então, não é incomum em situações em que a pessoa perde o emprego ou perde uma outra referência importante na vida, de o relacionamento também ficar abalado por essa razão. E vivendo com tantas restrições, de encontrar outras pessoas, de ter outras atividades, de ter acesso àquilo que trazia satisfação e também ter acesso ao básico mesmo, que é sair para trabalhar, quando se pode trabalhar em casa, ou sair para trabalhar com tranquilidade, passar que seja num bar depois do trabalho e não tem mais essa possibilidade, fica realmente muito mais vulnerável qualquer estresse extra que você acrescenta na vida dessas pessoas, né? Então, pensando em casais, eles vão estar realmente mais tempo juntos e isso vai, com certeza, impactar a qualidade do estar junto. Agora, só entrando nisso que o Nicolas colocou, que ele falou assim, por questões bobas, né? Eu queria ouvir de você, porque assim,
tá realmente isso, você que atende, né, em consultório, é realmente por questões bobas, porque tudo bem, realmente a gente está num momento em que a gente acaba perdendo um pouco a privacidade, né, a individualidade, a paciência, porque você está tendo que conviver ali mais com o outro, né, como você falou, às vezes você tinha lá um momento que era mais agradável com os dois e de repente agora 24 horas, praticamente. Mas essas separações, né, porque a gente teve aí um aumento, pelo menos é o que as pesquisas trazem, um aumento gritante de separações. Sim. Essas separações, elas realmente estão acontecendo por questões bobas mesmo, tipo, perdi a paciência porque ficou lá 24 horas não lavou a louça, ou de coisas que essa pessoa já estava guardando, ou aquela ponta solta que você falou, às vezes até percebia, mas ficou mais evidente na pandemia, porque eu estou convivendo mais e comecei a enxergar defeitos que eu percebi que, nossa, realmente passa dos limites para mim e eu não consigo lidar com isso. No seu ponto de vista... Sim, é importante isso. É mais bobo mesmo? Tipo, não, foi por questões mesmo de convivência, ou realmente... Foi alguma coisa a mais que eu enxerguei? Então, quando a gente fala questões bobas, né? Boba para quem? Né? Eventualmente tem coisas do dia a dia que um dos parceiros ali vai considerar que é banal, que não tem tanto valor, e a outra pessoa já dá um valor muito diferente. E isso, a gente convive muitas vezes com essa diferença, sabendo que para uma pessoa determinado ponto tem importância e para outra não, convive melhor quando não tem que conviver tanto no mesmo espaço. Quando a gente começa a compartilhar o mesmo espaço, aquilo que eu sempre digo que é bobo para a pessoa que está comigo, ela começa a se sentir eventualmente desvalorizada ou incompreendida, ou mais uma vez fica reafirmado que eu não valorizo bastante aquilo que para ela tem valor. Por exemplo, a pessoa gosta de viajar com os pais juntos. E a pessoa que está ali com ela, o parceiro ou a parceira, não gosta daquele tipo de viagem envolvendo a família mais estendida. Para mim, poderia ser bobo, eu que não gosto de viajar com sogros, que seja, e para a pessoa que está comigo, não, isso realmente é uma coisa essencial. Então, eu não vou entender o grau de frustração que essa pessoa está sentindo agora, que não pode fazer mais esse tipo de programa. Eu acho que ela está exagerando, falar, não, mas eu também fico sem ver meus pais por 2 anos, por que você não pode ficar mais alguns meses? Está tudo bem. Então, o que às vezes é bobo para um, não é uma coisa à toa para o outro. Então, mas eu acho que é muito isso que a Nayara falou também, porque as coisas bobas, elas acontecem no dia a dia. Só que quando você começa a conviver muito próximo, aquilo já, é igual ela falou, aquilo já vai juntando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, talvez essa história da louça, que é uma coisa boba mesmo, mas se você está convivendo todos os dias e aquilo ali não acontece, mesmo você pedindo, sim, aquilo ali vai enchendo, enchendo, quando chega um ponto aquilo explode. E aí explode, vem aquelas coisas que estavam guardadas. Sim, né? E tem significado, Nicolas, nisso, né? Por exemplo, a louça que eu deixei de lavar, o que significa isso para a pessoa que está comigo? Pode significar só um ajuste de tarefas domésticas na minha cabeça? Pode, mas na cabeça da outra pessoa pode ser que eu realmente não respeito o direito que ela tem de usar um espaço que ela considera agradável. Então, para ela pode ter um valor muito maior. Depende de referências que cada um vai ter construído antes e que quem está junto precisa abrir mão um pouco, pelo menos no nível empático mesmo, momentaneamente, das próprias referências para entender as do outro e ver que determinado comportamento não é uma coisa banal, sem importância, na medida em que aquela pessoa tem uma história diferente da minha, tem referências diferentes e por isso dá um valor completamente distinto àquilo que a gente está discutindo às vezes, que para mim parece bobo. E uma coisa que eu não fazia antes e eu percebi que é necessário gente, tá incomodando, fala. Você fala isso agora. Diálogo, eu acho que é a palavra-chave. Não deixa passar, não deixa jogar para frente, porque vai acontecer isso. Vai explodir uma hora e você vai falar coisa que não precisava. Pelo menos naquela hora, não precisava. Sim, né? sim. Júlio, tem uma... nós estamos falando de final de relacionamento, de relacionamentos que realmente acabaram. Tem uma música da Marisa Monte, porque eu falo que Marisa Monte ela faz parte da minha vida. Eu tenho trechos da minha vida ligados a músicas da Marisa Monte. Parece que é uma trilha sonora, assim. E eu brinco que se um dia eu encontrar com ela, eu agradeço, porque ela me ajudou em determinadas partes da minha vida, né? Tem uma música da Marisa Monte que as pessoas conhecem, que chama Depois,
que eu acho que, se não me engano, essa música não é nem da Marisa Monte, mas eu não me lembro. Ela diz assim: depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelo de outro alguém. Vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero ser feliz e quero que você seja feliz e eu hei de ser feliz também. Então, isso, pela lógica, seria um final de relacionamento menos traumático ou não? Seria um final de relacionamento em que a pessoa aceita que as coisas acontecem depois de encerradas as coisas que estão acontecendo. E que, quando isso não é tão respeitado, a gente pode ter mais sofrimento do que uma segurança, que às vezes é a sensação que as pessoas têm, por exemplo, de entrarem em um relacionamento ainda estando em outro, tem uma sensação de segurança de que com isso não vão ficar um tempo sozinhas, né? Mas na verdade, ilusão, sim, porque acabam construindo aí a impossibilidade de autoconhecimento que poderia haver, de estar só, e ao mesmo tempo não respeitam etapas que existem. Se a morte simbólica ou real de alguém aconteceu ou está acontecendo, isso precisa ser vivido e significado pela pessoa. Ela precisa dar significado para isso. Afinal, é a história dela também que ganha um capítulo ou um aprendizado diferente. Eu li numa pesquisa que 40,5% da população brasileira já admitiu ter traído o parceiro. E que desses 40,5%, 50,5% eram homens. Você acha que isso procede mesmo? A gente pode falar que realmente os homens traem mais. E, vindo para aquele momento polêmico nosso que a gente... né? Quando o homem trai, gente, é aquela coisa assim: ele traiu, é porque ele é homem. Quando a mulher trai, eu não estou falando do tipo de traição, tá? Estou falando traição conjugal, mas não estou falando o que aconteceu. Aí, quando a mulher trai, ninguém quer saber da história, o porquê. Porque às vezes, porque mulher, eu entendi assim, que mulher, ela nunca trai igual homem, assim, ela nunca trai do nada, né? Aquilo foi juntando, até que ela meio que desistiu. E aí se apaixonou por outra pessoa. A maioria, pelo menos onde eu li, era assim. Interessante. Aí vem... Conta pra gente. São muitos pontos aí. Então, quero começar do último. Não, então. Dessa questão do nada, né? A gente costuma dizer que a mulher costuma socialmente entender isso, né? Que a mulher não trai do nada porque ela estava ali tentando melhorar o relacionamento, né? Existe essa ideia. E de que o homem traiu do nada porque estava tudo ótimo, ele simplesmente não tem vergonha, é natural, o homem é assim, vai lá e trai, né? Bem... Então, mas aí é onde eu ia chegar à parte. A construção social é essa, né? Isso. Não aí seja é onde isso. a gente pergunta assim, e quando a mulher trai, é porque não é uma pessoa confiável. Tá, vamos lá, a gente fala assim, a maioria a gente ouve assim desde pequeno, gente. A mulher traiu porque ela é vagabunda, né? E o homem traiu porque é assim mesmo, porque ele é homem, é a criação dele. Aí a sociedade, né, passa pano pros machos. E aí, você acha assim, conta pra mim aqui. Então, isso realmente acontece ainda hoje? Isso ainda é muito forte ou não? Uma coisa que é muito forte, além do machismo e de todos esses estereótipos de que é natural aos homens traírem, as mulheres não, é que habilidades de linguagem são mais desenvolvidas em mulheres. Isso é muito nítido. A gente percebe que meninas acabam desenvolvendo habilidades de fala de maneira muito mais elaborada do que meninos em muitas situações. Isso tem tudo a ver com uma questão cultural mesmo. Não é nada que está no gene de que a mulher vai falar mais ou vai desenvolver as ideias de um modo a não guardar apenas para si, né? Tem uma questão social nisso. É mais associada ao masculino capacidades de executar coisas do que de elaborar verbalmente essas coisas. Então, muitas vezes o homem está insatisfeito no relacionamento, seja um relacionamento homo ou heterossexual, não tem a ver com isso, tem a ver realmente com questão de gênero, quando ela é bem marcada. Homens estão mais tendenciosos aí a falarem menos do que estão sentindo e do que os incomoda. Isso realmente eu vejo bastante no consultório. Também por uma construção, né? Por uma construção social também, certamente. Que acaba colocando como natural os homens falarem pouco ou nada daquilo que os incomoda. Então, não é bem do nada. Ninguém trai porque, assim, é normal, sabe? Pode ser que a pessoa já tenha essa decisão,
né? Mas isso aí já é uma outra questão, já de um caráter mesmo, né? Agora, pensando que a pessoa entrou voluntariamente num relacionamento, se comprometeu de fato a estar fiel ali naquele relacionamento. O momento em que esse contrato é rompido, ele passa por momentos aí de ponderação de ambos os lados. Seja homem ou seja mulher, a pessoa vai pensar algumas coisas aí antes de fazer. Para os homens, culturalmente existe essa marcação de que é natural, se trair está tudo bem, homem trai mesmo, né? Mas é uma construção social de fato. Se homens traem mais, olha, homens falam mais, inclusive, disso. Não falam do que está incomodando, mas falam entre si, por exemplo, que traem com um certo orgulho em alguns casos até. Então não é uma coisa tão tabu quanto mulheres dizerem disso. Então é mais comum as mulheres dizerem que tentaram, conversaram e nada se resolveu. Homens simplesmente estavam insatisfeitos. Agora eu posso só entrar num ponto, né? Não, depois do nosso comercial, porque eu também quero te fazer uma pergunta. Tá bom. Gente, a gente volta daqui a pouquinho. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Voltamos com o programa Conta Pra Mim. Nai, o que você ia falar quando eu te interrompi Então, durante os vamos lá. comerciais? Gente, eu fiquei segurando aqui pra não esquecer, minha cabeça é horrível. O que estávamos falando, né? Dessa questão de homem trai é normal e a mulher precisa de uma motivação maior, do tipo, estou no relacionamento tentando salvar e blá blá blá. Como você falou, tudo isso ela faz realmente parte de uma construção social. É o mundo patriarcal que a gente vive, né? Não tem como fugir disso. Que é o homem falando menos sobre o seu sentimento, é o homem que não chora e é a mulher que cuida da família, é a mulher que fala sobre os seus sentimentos e etc. Porém, eu vejo esse cenário mudando muito, principalmente agora com o empoderamento da mulher, né? Então, assim, na minha visão, claro que eu não li nenhuma pesquisa nem nada, mas eu acho que essa questão da mulher, ela só trai quando tem uma coisa muito... Eu acho que não sei mais se é bem por aí. É porque agora nós estamos diante de duas colocações. Uma em que você tem um homem que sente, não estou dizendo que são todos, mas muitos entre si sente orgulho, né, do que está dizendo, eu tenho uma mulher em casa, mas eu tenho as minhas, enfim, né, outras. E você tem a mulher que muitas vezes faz na calada. Sim. Desculpa, a sociedade vai julgar, meu amor, vai te xingar e às vezes por ela não querer enfrentar aquilo, ela vai fazer. Então, acredito eu que não é que não faça ou que às vezes não tenha... Às vezes pode ser realmente, assim, me corrige, claro, se eu estiver errado. Eu concordo com né? você, não. Mas assim, porque hoje eu vejo a mulher, né, muito mais dona de si. Sim. E quando eu falo dona de si, dona da sua sexualidade, dona do seu prazer. Então, eu não vejo mais tanto impedimento, estou dizendo, é claro que isso é uma trajetória, né? Mas eu vejo que para muitas mulheres, principalmente as que já se libertaram disso, que essa questão sexual é muito clara. Então, se ela... A importância. Né? Então, assim, se ela quiser, vou colocar dessa maneira, trair fisicamente apenas, mesmo que o relacionamento dela esteja indo tudo bem, mas ela tá no trabalho, viu um gato maravilhoso, falou, nossa, eu ia falar uma coisa muito mas eu vou te pegar. Vou, né, fazer alguma coisa. Vai lá e faz. Só que é óbvio que não é visto da mesma maneira, né? Sim, a polêmica em cima disso, você tá colocando. Mas assim, entende? Há uma mudança cultural importante. Isso. Né? Eu não sei se ficou claro, né, o que eu coloquei. Porque eu penso que existem as duas possibilidades, desde a questão mais tradicional, e isso depende também de contextos sociais que a gente esteja olhando para. Pensando numa mulher que vive num grande centro urbano, é diferente de pensar de uma mulher que vive no interior do país. Isso.
Então, não só por questões de acesso à informação, até porque a gente tem informação massificada de vários modos, mas realmente de convívio social e de papéis socialmente esperados para além da questão sexual, afetiva. Papéis, por exemplo, no trabalho, em outras relações familiares, quem provê, quem deixa de prover, isso é um fator importantíssimo, de empoderamento, sim, inclusive, da pessoa tomar conta de coisas que já são suas, mas que de alguma maneira estavam aí sendo deixadas de lado, já que ela não tinha esse poder, por exemplo, econômico. Né? Então, existe, eu penso, com certeza uma mudança cultural importante, mas existe também muito do tradicional. Esse modelo patriarcal, ele realmente convive com modelos de liberação feminina, de empoderamento feminino, e também de várias expressões sexuais e afetivas possíveis. Né? Júlio, depois de tudo que a gente falou, eu vou citar um tipo de relacionamento que eu percebi, assim, eu venho lendo algumas coisas e parece que ele está, não vou falar que está se tornando normal, porque não é, mas eu tenho visto muito isso, que é o relacionamento aberto. Relacionamento aberto, para quem não sabe, é quando um casal resolve abrir a relação deles, para que o outro possa sair com outras pessoas, e aí, para isso funcionar, precisa ter um acordo, né? Que ou eles contam com quem vão sair, ou os dois saem com a mesma pessoa juntos. Então, assim, precisa conversar, precisa ter regras para funcionar. Igual o relacionamento fechado tem que ter regras para funcionar, o aberto também. Você acha que o relacionamento aberto, além de estar acontecendo, ele ainda pode, às vezes, eu não vou usar a palavra salvar uma relação, porque eu acho que nada salva uma relação, mas ela pode mudar e dar um outro ânimo para essa relação, desde que os dois tenham isso na cabeça, que isso vai ser legal? Olha, se tem algo positivo em relacionamento aberto, é que ele não é algo fácil de definir e por isso necessariamente vai partir de um acordo entre as partes. Quando a gente entra num relacionamento fechado, há uma ideia socialmente construída de que todo mundo sabe o que é um casamento, todo mundo sabe o que é uma relação fechada, quando na verdade isso pode ter algumas nuances aí que não estão sendo consideradas de maneira igual pelas partes. Por exemplo, a gente está falando de uma questão às vezes meramente física, então se eu me caso com uma pessoa, eu transo só com essa pessoa, não vou transar com outras pessoas. Ok, existe essa convenção social, isso é mais ou menos claro, mas e o uso que eu fazia de redes sociais, por exemplo? Isso é realmente de comum acordo de que as conversas que eu mantenho e até onde vai o teor dessas conversas tá claro para os dois até onde vai, isso é acordo mesmo? Ou isso precisa ser conversado? É claro que toda mudança, toda novidade e toda prática que existe dentro de um relacionamento, ela precisa ser dialogada. Isso os relacionamentos abertos fazem muito bem, colocam pormenores. Então você conversa com alguém que você esteja interessado em ficar, desde que me fale antes quem é essa pessoa, que eu também aprove ou não. Você pode ter o seu caso na rua, mas quando voltar para casa esquece tudo, não mantém contato com essa pessoa. Então algo que eu realmente acho interessante em relacionamentos abertos é que esse diálogo ele é colocado de um jeito muito preciso, muito pontual, muito específico. Não fica a cargo da imaginação de cada um. Então isso gera menos problema. Agora, se seria uma salvação para um relacionamento que começou de uma outra maneira, eu concordo com você, Nicolas, que não há realmente salvação, né, para relacionamento. Até porque ele é outra coisa já, não é? A pessoa começou de uma maneira e agora está tentando ressignificar isso que existe. Assim como quando alguém está casado, tem uma boa relação, como você falou, né, com a pessoa que estava junto e agora, poxa, é até difícil me desapegar dessa pessoa, já que a gente tem um convívio bacana. Essa relação ela já foi ressignificada, ela já tomou outras características. Se as pessoas tiverem ali a coragem realmente de expressar o que desejam uma da outra, isso poderia também virar uma relação aberta? É possível. Eu conheci Mas será, né, que os dois vão dar conta, né? Nem sempre. Esse é o ponto. Então, eu conheci um casal que vivem juntos há 30 anos. Já há muitos anos eles já não têm mais nada de relacionamento sexual, mas um deles me falou que não consegue viver, não se imagina vivendo sem o outro,
porque aquilo gerou um companheirismo e um sabe tudo da vida do outro. E hoje eles têm, tipo, um relacionamento aberto, mas que eles não conversam sobre isso. Eles sabem que o outro sai com outra pessoa, com outras pessoas, mas eles nunca conversam sobre isso. Sim. Aquilo ficou implícito na relação, Sim. mas que o companheirismo é muito grande. Sim. Realmente é algo comum até de, ao longo do tempo, o relacionamento tomar uma dimensão diferente e as pessoas não nomearem isso. Então, o medo de dialogar, às vezes, é o medo de que vai romper com algo que está funcionando bem, mesmo sem falar, né? O que é um engano, porque já está funcionando assim. Falar, na verdade, é uma atitude de respeito com o outro, mas cada um com os seus limites e dentro do que considera que dá conta de conviver vai se expressando. Realmente, quando a gente começa um relacionamento de um jeito, por exemplo, que tem várias nuances, inclusive assexual, e deixa de ter, ou isso está sendo substituído fora ali, ou realmente virou outra coisa. As necessidades daquela pessoa, talvez em relação ao sexo, não sejam tão urgentes. E ela está aí dando significado para aquele relacionamento com outras questões que para ela são mais importantes. A outra parte faz assim também, nunca se sabe, né? Realmente se perde muito em não conversar. Eu acho assim, relacionamento ele só funciona, e aí eu já falo de relacionamento de uma forma em geral, de amigos, de sócios, de convivência mesmo, de marido e mulher, com 2 homens ou 2 mulheres, ele só vai funcionar se conversar. Né? Independente de qualquer coisa, Sim. só vai funcionar se conversar. Às vezes, assim, eu brinco que eu tenho uns amigos que eu posso ficar muitos anos sem encontrar e a gente encontra, parece que encontrou ontem. E tem outros que eu encontro sempre e parece que não gera aquela intimidade. E eu percebo que é justamente por causa da falta do diálogo, da conversa. Por mais que você encontre sempre, você não aprofunda nada. Né? E eu acho que para um relacionamento funcionar, ele precisa ser aprofundado de alguma forma. E às vezes, se não há esse diálogo, ele só funciona se for eventual, né? Então, antes da pandemia, por exemplo, vamos supor uma rotina muito comum de pessoas que trabalham o dia todo, que se veem à noite rapidamente e que é isso, no final de semana estão em programas familiares. Então, o tempo que existe só daquelas 2 pessoas juntas, às vezes é muito restrito. E por ser tão restrito, tá tudo ótimo. A vida financeira é mais ou menos equilibrada, outras questões familiares vão bem também. O sexo é uma coisa que se resolve ali com uma frequência que agrada aos 2 e vai caminhando. No momento em que tem que estar junto, percebe que não é bem assim, não é bem aquela pessoa que gostaria de estar junto, às vezes até. Porque não tem realmente diálogo antes, né? Eu acho isso muito... Eu acho que conversa é conversa, né? Eu queria... Nós estamos chegando já ao final, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido. E eu queria as considerações finais de cada um, assim. Eu queria que vocês me dissessem alguma coisa que vocês acham interessante. No seu caso, Júlio, o que a gente pode fazer para esse relacionamento agora, principalmente na pandemia, ficar menos maçante, aquela coisa assim, ficar um pouco menos cansativo, embora todo mundo já está meio que voltando a trabalhar, mas ainda tem muita gente em casa, né? Sim, eu penso que algo importante, talvez difícil até de ter outra oportunidade assim, é dizer para o outro do que anda sentindo de estar próximo. Mas procurar dizer isso no momento em que está tudo bem. As pessoas às vezes têm uma sensação de que, nossa, agora está tudo bem, eu não vou falar disso não, porque hoje nem está incomodando mais, a gente já vai voltar a trabalhar semana que vem, então não preciso mais conversar sobre esses incômodos, porque aí vai explodir no dia que a louça tá lá para lavar, de 24 horas. E sabe o que pode ser pior? Às vezes no dia que está de férias, no dia que aposenta, sabe? No dia que pega uma licença de saúde e tem que ficar em casa. Então, o convívio, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Vamos nos preparar para conviver. Eu acho que essa pandemia já veio e foi para isso mesmo. Todo mundo vai dizer, ai meu Deus, será que não era isso mesmo? Não era isso que eu estava imaginando. Eu sempre falo assim, que nada acontece que não tenha, que você não possa tirar um proveito daquilo. E a pandemia, a gente percebe que foi isso, né? Você começou a aprender a conviver mais com as pessoas, a natureza começou a ter uma outra cara, né? As pessoas estão, algumas muito estressadas, estão. Mas eu acho que as pessoas que estão estressadas são aquelas que já eram estressadas, né? E as que eram calmas, elas usaram a pandemia para se permanecerem
mais, sei lá, mais zen, que não é meu caso. Não, e tem gente estressada querendo ser zen já agora, pra não surtar. E pessoas ajudando outras pessoas. Começam a ter hobbies, incrível, né? Começam a ter hobbies. Exato. Eu me descobri na marcenaria criativa, então... e aí você começa a descobrir coisas que na pandemia, antes da pandemia, você fala assim, eu gosto de marcenaria, mas eu não tenho tempo. Então, assim, o máximo que você tem uma furadeira, uma tico-tico, uma serra. Hoje não, hoje eu tenho serra de bancada, eu tenho plano, eu tenho leste, eu tenho um monte de coisa. Por quê? Porque a pandemia me deu isso, porque eu fiquei muito tempo em casa, eu estou muito tempo em casa. E você, Nay? Conta pra gente alguma coisa, fala pra gente alguma coisa. Eu acho que eu vou bater em cima, pra finalizar aqui, vou bater em cima do que eu já tinha falado, que foi uma experiência que eu tive, que foi maravilhosa, que é, se conheça, né? Homem, mulher, tire um tempo pra você, não perca a sua individualidade, independente se você tá sozinho ou com alguém, isso faz com que a sua relação com você seja mais saudável, a sua relação com o outro fique mais saudável também. E você que está aí num relacionamento que não está satisfeito, não fica jogando para um terceiro, esperando alguém aparecer para te salvar, a donzela que tá lá, ninguém vai vir te salvar, meu amor, é você por você. Então sai, vai viajar, vai se conhecer, e depois se aparecer alguém bacana, você já está resolvido ali, né? Se eu tiver errado, ele vai me falar se eu estou errado, mas eu acho que não. Você já vai estar resolvido e pronto para viver uma relação ali, ó. Gostei muito, obrigado, Júlio, por ter vindo. Maravilhoso estar aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então é isso, se conheça, se descubra, dê espaço para o outro também se apresentar, como disse a Nay. Isso é muito importante, o tempo de cada um e a conversa de cada um, tá bom? Gostei muito de ter vocês aqui, obrigado por deixar a gente fazer parte da sua vida e na próxima semana a gente volta.